Sejam bem-vindos ao canal Estudante Estuda. Iremos iniciar hoje o curso completo de Direito Constitucional. E essa primeira aula será apenas uma introdução ao direito constitucional. Conceito de Constituição. A Constituição é a lei fundamental e suprema de um Estado. É ela quem diz a organização político-jurídica do Estado. Aqui encontraremos as limitações ao poder estatal, além dos direitos e garantias fundamentais. Um conceito importantíssimo para ser levado para sua prova é o de J.J. Canotilho, de Constituição Ideal. Para ele, a Constituição Ideal deve ser escrita, ter um sistema de direitos fundamentais individuais, que são as liberdades negativas, além de possuir definição e reconhecimento do princípio da separação dos poderes. Possuir também um sistema democrático formal e as limitações ao poder coercitivo do Estado. E finalizando nossa aula de Introdução ao Direito Constitucional, vamos ver o que diz a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Toda sociedade na qual não está assegurada a garantia dos direitos e não determinada a separação dos poderes, não tem uma Constituição. Vamos iniciar a aula de Sentidos das Constituições. Nós veremos 4 sentidos de constituições. O primeiro é o sentido sociológico, o segundo, o sentido político, o terceiro, o sentido jurídico e, por fim, o sentido cultural. Sentido sociológico, de Ferdinand de La Salle, século XIX. A Constituição é um fato social e não uma norma jurídica. Para ele, a Constituição real e efetiva é a soma dos fatores reais de poder que vigoram na sociedade. Uma observação. Na Prússia, no tempo de La Salle, havia um choque de interesses, o que causava um desequilíbrio entre esses interesses tinha como resultado a Constituição real. A Constituição escrita, ou seja, jurídica, é uma mera folha de papel e somente será eficaz e duradoura caso reflita os fatores reais de poder na sociedade. A Constituição real e efetiva vai prevalecer sobre a Constituição escrita. No caso desta, a Constituição escrita não refletiu os fatores reais de poder da sociedade. O conceito mais importante que pode ser cobrado na sua prova, eles são esses termos que estão em maiúsculo, que a Constituição é uma mera folha de papel, caso ela não reflita, os fatores reais de poder na sociedade, e que a Constituição real e efetiva vai prevalecer sobre a escrita, caso a escrita não reflita os fatores reais de poder. Finalizando o sentido sociológico, temos que ter em mente que a Constituição ideal seria aquela escrita e que refletisse os fatores reais de poder. Busca-se definir o que a Constituição realmente é. Material leva em conta a matéria. Não formal não leva em conta a forma pela qual foi escrita. E por fim, um conceito importantíssimo. Para La Salle, todo e qualquer Estado sempre teve e sempre terá uma Constituição real e efetiva, independente da existência de um documento escrito. Vamos analisar agora o sentido político, de Carl Schmitt. Ele fez uma obra chamada A Teoria da Constituição, em 1920. Ele trazia à tona a teoria decisionista ou voluntarista. A Constituição é fruto da vontade do povo. Esse trecho é importantíssimo. A Constituição é fruto da vontade do povo. E o povo é o titular do poder constituinte. A Constituição é uma decisão política fundamental. Importante nesse momento fazermos uma distinção entre Constituição e leis constitucionais. A Constituição são aquelas matérias de grande relevância jurídica, ou seja, as decisões políticas fundamentais, e é igual a normas materialmente constitucionais. Por outro lado,
temos as normas constitucionais. São aquelas normas que fazem parte formalmente do texto constitucional, mas que tratam de assuntos de menor importância. Devem ser consideradas como normas formalmente constitucionais. O terceiro sentido, e talvez o mais importante, é o sentido jurídico de Hans Kelsen, a teoria pura do direito. A Constituição, para ele, é norma jurídica pura, sem cunho sociológico, político ou filosófico. A validade da Constituição não se apoia na realidade social do Estado. Aqui veremos o escalonamento hierárquico das normas. As normas jurídicas inferiores às fundadas sempre retiram seu fundamento de validade das normas jurídicas superiores às normas fundantes. Veremos agora uma subdivisão do sentido jurídico, em sentido lógico-jurídico e sentido jurídico positivo. E aqui você vai prestar atenção nas palavras-chave. O sentido lógico-jurídico, a Constituição, ela é vista como norma hipotética fundamental, não real, mas sim imaginada, pressuposta, que serve como fundamento lógico transcendental da validade da Constituição em sentido jurídico positivo. Já o sentido jurídico positivo, a Constituição é norma positiva suprema, que serve para regular a criação de todas as outras normas. Finalizando a aula de sentidos das Constituições, eu vou trazer um conceito um pouco mais aprofundado, que é o sentido cultural, de Meireles Teixeira. Para ele, o direito é um objeto cultural, uma parte da cultura. O direito não é real, não é ideal e não é de puro valor. Há uma classificação dos seres em 4 subseres: os reais, os ideais, os valores e os objetos culturais. Para ele, o direito pertence ao grupo dos objetos culturais, pois o direito é produto da atividade humana. Então, teríamos um conceito mais amplo de constituição total, que seria o quê? A combinação das concepções sociológica, política mais jurídica. Na aula de hoje, veremos a estrutura das constituições. A Constituição de 88 basicamente é dividida em 3 partes. A primeira, o preâmbulo. A segunda, a parte dogmática. E, por fim, a terceira, as disposições transitórias. O preâmbulo antecede o texto constitucional. São as intenções do legislador constituinte. É um elemento de integração. Ele visa orientar a interpretação da Constituição. Aqui entram alguns pontos de extrema relevância. Para o Supremo Tribunal Federal, o preâmbulo não é norma constitucional, não serve de parâmetro para declaração de inconstitucionalidade, não estabelece limites para o poder constituinte derivado, seja ele reformador ou decorrente, não são de reprodução obrigatória das constituições estaduais e não dispõe de força normativa, além de não ter caráter vinculante. Já a parte dogmática, que é do artigo 1 ao 250, é o corpo permanente da Constituição de 88. É o texto constitucional propriamente dito. São os direitos e deveres criados pelo poder constituinte. Não tem caráter transitório, embora possam ser modificados pelo poder constituinte derivado, por emenda constitucional. Por fim, temos as disposições transitórias. É a integração do ordenamento jurídico antigo ao novo, garantindo a segurança jurídica e evitando o colapso entre um ordenamento jurídico e outro. Suas normas são formalmente constitucionais, embora na Constituição de 88 apresentem numeração própria. Pode ser modificada por reforma constitucional e pode servir como paradigma para controle de constitucionalidade das leis. Veremos agora a estrutura das constituições. Para esse tema, vamos adotar a doutrina do professor José Afonso da Silva,
que é a mais cobrada em concursos públicos. Para ele, são elementos das constituições 5 elementos orgânicos, limitativos, socioideológicos, de estabilização constitucional e formais de aplicabilidade. A Constituição, na visão desse autor, tem caráter polifacético, ou seja, muitas faces. E a classificação doutrinária de José Afonso da Silva é, sem dúvida, a mais importante para seu concurso. Nos elementos orgânicos, classificaremos as normas que regulam a organização da estrutura do Estado e do poder, ou seja, é a parte da organização do Estado e da organização dos poderes e sistema de governo. Já nos elementos limitativos, vamos classificar as normas de direitos e garantias fundamentais, limitando a atuação do poder estatal. Aqui entram os direitos e garantias fundamentais, exceto os direitos sociais. Por quê? Os direitos sociais, eles são aqueles que exigem prestações positivas do poder estatal em relação aos indivíduos. Então, eles não se enquadram como elementos limitativos. Os elementos socioideológicos são aqueles em que as normas refletem a existência de um Estado social, intervencionista, prestacionista, traduzem o compromisso das constituições modernas com o bem-estar social. Aqui enquadram-se os direitos sociais, da ordem econômica e financeira e da ordem social. Os elementos de estabilização constitucional são aqueles destinados a prover solução de conflitos constitucionais e defesa das constituições, do Estado e das instituições democráticas. Busca-se a paz social. Aqui entra o artigo 102, que é a ação de inconstitucionalidade, e o artigo 34 ao 36, que é a intervenção. Por fim, temos os elementos formais de aplicabilidade, e aqui entram aquelas normas que estabelecem regras de aplicação da Constituição. Entram o preâmbulo, o ADCT, que são as disposições constitucionais transitórias, e o artigo 5º, parágrafo 1º, que diz que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Veremos agora a pirâmide de Kelsen, o escalonamento jurídico das normas. A pirâmide de Kelsen basicamente traz à tona a hierarquia das normas, ou seja, as normas jurídicas inferiores, chamadas por ele de fundadas, retiram seu fundamento de validade das normas jurídicas superiores, as fundantes. Chama-se escalonamento normativo. Temos a nossa Constituição no topo da pirâmide de Kelsen, ou seja, a Constituição é fundamento de validade de todas as demais normas do sistema. Ou seja, as demais normas que estão abaixo da Constituição são denominadas infraconstitucionais, com apenas alguns pontos que eu irei comentar à frente de exceções. Mas a Constituição, ela é o topo. Ela é fundamento de validade das demais normas do sistema. E isso você pode gravar, que com certeza te ajudará. É importante diferenciarmos as normas constitucionais originárias das normas constitucionais derivadas. As normas constitucionais originárias são produtos do poder constituinte originário, que é aquele poder que elabora uma nova Constituição. Elas integram o texto constitucional desde a sua promulgação. Já as normas constitucionais derivadas resultam da manifestação do poder constituinte derivado, o poder que altera a Constituição. São as emendas constitucionais, que também se situam no topo da pirâmide de Kelsen, ao lado da Constituição Federal. Aqui já temos algumas observações importantíssimas. Vamos lá. Não existe hierarquia
entre normas constitucionais originárias. Não existe hierarquia também entre normas constitucionais originárias e as normas constitucionais derivadas, as emendas constitucionais. As normas constitucionais originárias não podem ser declaradas inconstitucionais, logo, não podem ser objeto do controle de constitucionalidade. Já as emendas constitucionais, que são as normas constitucionais derivadas, elas sim, elas podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Um tópico que não é tão cobrado, mas eu acho relevante trazer, é a teoria de Otto Bischoff. Ela não é aceita pelo ordenamento jurídico brasileiro, mas para ele, a existência de normas constitucionais originárias eivadas de inconstitucionalidade. E ele considera que as cláusulas pétreas são normas intocáveis, ou seja, superiores às demais normas constitucionais originárias e, portanto, elas serviriam de parâmetro para controle de constitucionalidade destas. Mas essa teoria, como foi dita, não é aceita no ordenamento jurídico brasileiro, mas vale a pena você conhecer. Vamos trazer agora o tópico que talvez seja o mais importante dessa aula, os tratados internacionais. E aí vamos ter alguns casos. O primeiro caso são os tratados internacionais que obedecem à Emenda Constitucional número 45 de 2004. Vamos lá, eu vou detalhar para você. São tratados e convenções internacionais, é o primeiro ponto, de direitos humanos, segundo ponto, aprovados pelo rito especial. O que é o rito especial? É o rito das emendas constitucionais. É aquele rito em que o tratado deve ser aprovado em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado Federal, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. E aí, passando por esse rito especial, vai equivaler a uma emenda constitucional. Logo, vai para o topo da pirâmide de Kelsen. Então, se eles forem aprovados pelo rito especial das emendas constitucionais, eles vão integrar o bloco de constitucionalidade, pois tratam de direitos humanos gravados como cláusulas pétreas, logo imunes à denúncia. Uma observação interessante é que o primeiro tratado de direitos humanos a receber status de emenda constitucional, ou seja, aprovado por esse rito que foi passado, foi a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. O segundo caso é aquele em que o tratado internacional é de direitos humanos, porém, ele é aprovado pelo rito ordinário, que é o rito normal de aprovação das leis. Mas ele perde o status constitucional, ele estava lá em cima, junto com a Constituição, e passa a possuir um status supralegal, ou seja, ele vai estar abaixo da Constituição, porque ele não passou pelo rito especial, porém, vai estar acima das demais leis do ordenamento jurídico. Para o professor Valério Mazzuoli, é o seguinte, ele entende que isso é um novo tipo de controle de produção normativo doméstico, ou seja, o controle de convencionalidade das leis. As leis internas estariam sujeitas a um duplo processo de compatibilização vertical, ou seja, obediência à Constituição Federal, mais obediência aos previstos em tratados internacionais de direitos humanos regularmente incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. O terceiro caso dos tratados e convenções internacionais são aqueles que não tratam de direitos humanos. Então, eles são classificados como tratados e convenções internacionais em geral. Esses vão receber status de leis comuns. Logo, são normas infraconstitucionais. As normas infraconstitucionais são as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos, os decretos autônomos, as resoluções legislativas e os tratados internacionais em geral.
Essas normas infraconstitucionais estão abaixo da Constituição e dos tratados com status de emenda. Elas não possuem hierarquia entre si, ou seja, elas têm o mesmo grau hierárquico. São normas primárias. O que quer dizer isso? Elas são capazes de gerar direitos e criar obrigações, desde que não contrariem quem? As constituições, as emendas constitucionais e aqueles tratados que estão lá no topo, né? Outras considerações. Leis federais, estaduais, distritais e municipais têm o mesmo grau hierárquico. A Constituição Federal é hierarquicamente superior às constituições estaduais. Já as constituições estaduais são hierarquicamente superiores às leis orgânicas. As leis complementares, apesar de serem aprovadas por um processo mais dificultoso, elas têm o mesmo grau hierárquico das leis ordinárias. As leis complementares podem tratar de temas reservados às leis ordinárias. Observação: caso isso ocorra, a lei complementar será considerada materialmente ordinária, logo poderá então ser revogada ou modificada por uma simples lei ordinária. As leis ordinárias não podem tratar de temas reservados às leis complementares. Os regimentos dos tribunais do Poder Judiciário e as resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público e do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, são consideradas normas primárias, equiparadas hierarquicamente às leis ordinárias. Já os regimentos das casas legislativas, Senado e Câmara dos Deputados, são as resoluções legislativas, logo, normas primárias equiparadas hierarquicamente às normas ordinárias. Por fim, nós temos as normas infralegais. São normas secundárias. O que quer dizer isso? Não podem gerar direitos nem criar obrigações. Não podem contrariar as normas primárias. Como exemplo, podemos trazer os decretos regulamentares, as portarias, as instruções normativas, entre outros. Agora que terminamos toda a parte teórica, vamos analisar como ficou a nossa pirâmide, a famosa pirâmide de Kelsey. No topo, temos a Constituição Federal, as emendas constitucionais e os tratados e convenções internacionais de direitos humanos que passaram pelo rito especial, aquele das emendas constitucionais. Logo abaixo, com status supralegal, temos os tratados e convenções internacionais de direitos humanos, porém, que passaram pelo rito ordinário. Abaixo deles, nós temos as leis complementares, as leis ordinárias e as delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções legislativas, os tratados internacionais em geral e os decretos autônomos. E por fim, lá embaixo estão as normas infralegais, que são os decretos regulamentares, as portarias, as instruções normativas, entre outros. Galera, essa pirâmide vai te ajudar a responder várias questões de prova. Então, lá no topo, aquele grupo são os grupos que têm a maior força, ou seja, as demais normas vão ter que tirar sua validade lá daquele grupo. Abaixo dele, com status supralegal, os tratados e convenções de direitos humanos. Depois vem as leis primárias e, por fim, as leis secundárias. Então, gravem muito bem isso, esse item é importantíssimo para a sua prova. Classificação das constituições. Classificação quanto à origem, nós temos 4 opções: outorgadas, democráticas, cesaristas e dualistas. As outorgadas são aquelas impostas, ditatoriais, autocráticas, sem a participação popular. O exemplo são as constituições brasileiras de 1824, 1937, 1967 e a Emenda Constitucional 1 de 1969. Por outro lado, temos as democráticas, e aqui entra a nossa Constituição de 88.
elas são votadas, populares, promulgadas. Aqui contamos com a participação popular, por processo democrático. Exemplo, Constituições brasileiras de 1891, 1934, 1946 e a nossa Constituição de 1988. As cesaristas são aquelas conhecidas como bonapartistas. São outorgadas, mas necessitam de um referendo popular. O texto é produzido sem qualquer participação popular, cabendo ao povo apenas a sua ratificação. Já as dualistas são as pactuadas, como resultado de um compromisso instável entre duas forças antagônicas. De um lado, a monarquia enfraquecida, do outro, a burguesia em ascensão. Essas constituições estabelecem uma limitação ao poder monárquico, formando as chamadas monarquias constitucionais. Quanto à forma, as constituições podem ser escritas e não escritas. As escritas são conhecidas como instrumentais. São aquelas elaboradas por um órgão constituinte especialmente encarregado dessa tarefa, sistematizada em documento solene. E aqui nós temos uma subdivisão: escritas do tipo codificada ou unitárias, que é o caso da nossa Constituição de 88, são aquelas normas que se encontram em um único texto. Então fique de olho, a Constituição de 88 ela é escrita do tipo codificada. Temos também as escritas do tipo legais. São variadas, pluritextuais ou inorgânicas. São normas em diversos documentos solenes. Mas as constituições podem ser também não escritas, que são as costumeiras ou consuetudinárias. São leis, costumes, jurisprudências, acordos, convenções. Não há um órgão especialmente encarregado de elaborar a Constituição. São vários os centros de produções de normas, formadas também por normas escritas. Então preste atenção, mesmo sendo a classificação como não escrita, ela possui normas escritas. Quanto ao modo de elaboração, as constituições podem ser dogmáticas ou históricas. Dogmáticas ou sistemáticas são as escritas, elaboradas por um órgão constituído para essa finalidade, segundo dogmas e valores da época. As dogmáticas podem ser do tipo ortodoxas, que refletem uma só ideologia, e aqui o exemplo é a Constituição Soviética de 1977, ou dogmática do tipo heterodoxas, ecléticas, e aqui temos a nossa Constituição de 88. Suas normas originam-se de ideologias distintas. Já as históricas ou costumeiras são as não escritas, criadas lentamente com as tradições, síntese dos valores históricos consolidados pela sociedade. São mais estáveis que as dogmáticas. Exemplo, a Constituição inglesa. Isso aqui é importante, hein? São mais estáveis que as dogmáticas. Mas por quê? Porque elas são criadas lentamente com as tradições. Para José Afonso da Silva, as constituições históricas são juridicamente flexíveis, mas normalmente são política e socialmente rígidas, uma vez que, por serem produto do lento evoluir dos valores da sociedade, raramente são modificadas. Classificação das constituições. Parte 2. Quanto à estabilidade, podemos classificar as constituições em imutável, rígida, semirrígida, flexível e aqui uma classificação extra, superrígida. Quanto à estabilidade, a Constituição pode ser imutável, conhecida como granítica, intocável ou permanente. O texto não pode ser modificado jamais. Alguns autores não admitem a sua existência. Uma classificação extra é de superrígida, e o autor Alexandre de Moraes considera que a nossa Constituição
ela é super rígida. Então vamos ver qual é o conceito. É a Constituição em que há um núcleo intangível. No nosso caso, são as cláusulas pétreas. As demais normas são alteráveis por processo legislativo diferenciado, ou seja, aquele mais dificultoso que o processo ordinário. Para Alexandre de Moraes, a Constituição de 88 é super rígida. A maior parte da doutrina considera que a Constituição de 88 é classificada como rígida. E vamos a esse conceito: Constituição rígida. Toda Constituição rígida é sempre escrita, porém, nem toda Constituição escrita é rígida. Ela é modificada por um procedimento mais dificultoso. A Constituição de 88, por exemplo, ela é rígida, porque ela exige um procedimento especial para a modificação do seu texto, por meio de emendas constitucionais. Esse processo mais dificultoso é uma votação em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional e a aprovação de pelo menos 3/5 dos integrantes das casas legislativas. Podemos citar como constituições rígidas a de 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e a nossa Constituição de 1988. Semirrígida ou semiflexível. Para algumas normas, o processo legislativo de alteração é mais dificultoso que o ordinário, para outras não. Exemplo, a Carta Imperial do Brasil de 1824. Ela exigia procedimento especial para a modificação dos artigos que tratassem dos direitos políticos e individuais, e limites e atribuições respectivas dos poderes. As normas referentes a todas as demais matérias poderiam ser alteradas por procedimento usado para modificar as leis ordinárias. Por fim, temos a classificação flexível, que é aquela que pode ser modificada pelo procedimento legislativo ordinário, ou seja, pelo mesmo processo legislativo usado para modificar as leis comuns. Vamos citar agora alguns pontos importantes. A maior ou menor rigidez constitucional não lhe assegura estabilidade. A estabilidade se relaciona mais com o amadurecimento da sociedade e das instituições estatais do que com o processo legislativo de modificação do texto constitucional. Da rigidez constitucional decorre o princípio da supremacia da Constituição. As normas que forem incompatíveis com a Constituição serão consideradas inconstitucionais. Tal fiscalização de validade das leis é realizada por meio do denominado controle de constitucionalidade, que tem como pressuposto a rigidez constitucional. Normas materialmente constitucionais, igual Constituição material. O conteúdo é tipicamente constitucional, ou seja, aspectos fundamentais da vida do Estado, forma de governo, estrutura do Estado, organização do poder e dos direitos fundamentais. Aqui não há consenso doutrinário sobre quais normas são materialmente constitucionais e quais não são. Por outro lado, temos as normas formalmente constitucionais. Independentemente do conteúdo, estão contidas em documento escrito elaborado solenemente pelo órgão constituinte. Se a norma faz parte do texto constitucional, escrito e rígido, será formalmente constitucional. Aqui não importa o conteúdo, mas a forma. Um pressuposto para que uma norma seja considerada formalmente constitucional é a existência de uma Constituição rígida. Em uma Constituição escrita e rígida, há normas que são apenas formalmente constitucionais e outras que são, ao mesmo tempo, materialmente e formalmente constitucionais. Classificação das Constituições. Parte 3. Quanto ao conteúdo, a Constituição pode ser classificada em material ou formal. A Constituição material é o conjunto de normas, escritas ou não, que regulam os aspectos essenciais da vida estatal. Logo,
todo Estado é dotado de uma Constituição. É plenamente possível que existam normas fora do texto constitucional escrito, mas que, por se referirem a aspectos essenciais da vida estatal, são consideradas como fazendo parte da Constituição material do Estado. Por exemplo, a Carta do Império de 1824 considerava constitucional apenas aquelas matérias referentes aos limites e atribuições dos poderes e direitos políticos, inclusive os individuais dos cidadãos. Por outro lado, temos a Constituição Formal, também conhecida como procedimental. É o conjunto de normas que estão inseridas no texto constitucional de uma Constituição rígida, independente do seu conteúdo. Há também, no ordenamento jurídico brasileiro, normas materialmente constitucionais fora do texto constitucional. São exemplos disso os tratados sobre direitos humanos introduzidos no ordenamento jurídico pelo rito próprio das emendas constitucionais. Para o professor Michel Temer, a distinção entre normas formalmente constitucionais, ou seja, todas as normas da Constituição de 88, e as normas materialmente constitucionais, aquelas que regulam a estrutura do Estado, a organização do poder e os direitos fundamentais, é juridicamente irrelevante à luz da Constituição atual. Quanto à extensão, podemos ter a Constituição analítica ou sintética. A analítica, por exemplo, a nossa Constituição de 88, também são conhecidas como prolixas, extensas ou longas. Contém normas apenas formalmente constitucionais. É uma tendência do constitucionalismo contemporâneo. Devido à supremacia formal da Constituição, as normas inseridas em seu texto somente poderão ser modificadas mediante um processo legislativo especial. De toda sorte, temos as sintéticas, também conhecidas como concisas, sumárias ou curtas. São qualificados como constituições negativas. Restringem-se a elementos substancialmente constitucionais. O detalhamento dos direitos e deveres é deixado a cargo das leis infraconstitucionais. Um exemplo é a Constituição norte-americana, que possui apenas 7 artigos. Quanto à correspondência com a realidade, as constituições podem ser classificadas em normativas, nominativas ou semânticas. Quanto à correspondência com a realidade política e social, também conhecida como classificação ontológica, temos um doutrinador, Karl Loewenstein, que considera que a Constituição de 88 é normativa, porém o tema é polêmico na doutrina. Essas constituições consideradas normativas regulam efetivamente o processo político do Estado, correspondem à realidade política e social, limitam de fato o poder. São exemplos de constituições normativas as constituições de 1891, 1934, 1946 e a nossa Constituição de 1988. Apesar de ser um tema polêmico da doutrina, a Constituição de 88, no caso desse doutrinador, é considerada normativa. Já as constituições nominativas buscam regular o processo político do Estado, mas não conseguem realizar este objetivo, por não atenderem à realidade social. São constituições prospectivas. Temos também as constituições semânticas, que não têm por objetivo regular a política estatal, visam apenas formalizar a situação existente do poder político em benefício de seus detentores. Por exemplo, podemos citar as constituições de 1937, 1967 e 1969 como semânticas. Quanto à função desempenhada,
temos 3 tipos de constituições: Constituição-Lei, Constituição-Fundamento e Constituição-Quadro. A Constituição-Lei é uma Constituição com status de lei ordinária. Você pode associar o nome, Constituição-Lei, status de lei ordinária. Inviável em documentos rígidos. Seu papel é de diretriz apenas, não vinculando o legislador. Por outro lado, temos a Constituição-Fundamento. É fundamento de todas as atividades do Estado e da vida social. A liberdade do legislador é apenas dar efetividade às normas constitucionais. Por último, temos a Constituição Quadro, ou também conhecida como Constituição Moldura, que é o caso da nossa Constituição de 1988. O legislador só pode atuar dentro de determinado espaço estabelecido pelo Constituinte, ou seja, dentro de um limite. Cabe à jurisdição constitucional verificar se esses limites estão sendo respeitados, obedecidos. Classificação das Constituições. Parte 4. Classificação quanto à finalidade. Quanto à finalidade, as Constituições podem ser Constituição Garantia, Constituição Dirigente ou Constituição Balanço. A Constituição Garantia, também conhecida como Constituições Negativas, objetiva proteger as liberdades públicas contra a arbitrariedade do Estado. Surgem com os direitos de primeira geração, direitos civis e políticos. Impõem a omissão ou negativa da atuação do Estado, protegendo os indivíduos contra a ingerência abusiva dos poderes públicos. Uma observação: por se limitarem a estabelecer direitos de primeira geração relacionados à proteção do indivíduo contra o arbítrio do Estado, são sempre sintéticas. Já a Constituição Dirigente, onde é também classificada a nossa Constituição de 1988, elas traçam diretrizes que devem nortear a ação estatal, com normas programáticas, além de assegurarem as liberdades negativas, aquelas já alcançadas, passam a exigir uma atuação positiva do Estado em favor dos indivíduos. Elas surgem com os direitos fundamentais de segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais. São sempre analíticas, devido à marcante presença de normas programáticas em seu texto. Temos também a Constituição Balanço, conhecida como Constituição Registro. Essa visa reger o ordenamento jurídico do Estado durante um certo tempo, nela já pré-estabelecido. Transcorrido esse período, é elaborada uma nova Constituição, ou seu texto é adaptado. É uma Constituição típica de regimes socialistas. Exemplos: nossas Constituições de 1924, 1936, 1977 e a Constituição da União Soviética. Quanto ao conteúdo ideológico, na doutrina de André Ramos Tavares, temos as constituições liberais ou constituições sociais. As constituições liberais se aproximam das constituições garantias, limitam a atuação do poder estatal, assegurando as liberdades negativas aos indivíduos. Já as constituições sociais, e aqui podemos enquadrar a Constituição de 88, elas atribuem ao Estado a tarefa de ofertar prestações positivas aos indivíduos, igualdade material, mais efetivação dos direitos sociais. Quanto ao local de decretação, temos duas opções: as constituições conhecidas como heteroconstituições e as constituições conhecidas como autoconstituições. As heteroconstituições
são aquelas elaboradas fora do estado no qual produzirão seus efeitos. Já as autoconstituições, e aqui citamos a Constituição de 88, são aquelas constituições elaboradas dentro do próprio estado que por elas será regido. Quanto ao sistema, nós temos duas opções: as constituições principiológicas ou abertas, e aqui enquadramos a nossa Constituição de 88, e as constituições preceituais. A Constituição principiológica ou aberta é aquela em que há prevalência de princípios. As normas têm alto grau de abstração, que demandam regulamentação pela legislação para adquirirem concretude. Já a Constituição preceitual há uma prevalência de regras. As normas têm baixo grau de abstração, são concretizadoras de princípios. Outras classificações. Vamos trazer mais duas classificações para encerrar todas as formas de classificações segundo a doutrina majoritária, ou seja, aquilo que pode cair na sua prova, né? A Constituição ela pode ser classificada como plástica, e aqui temos uma controvérsia doutrinária. Segundo o professor Pinto Ferreira, ele considera como sendo plástica as constituições flexíveis. Já Raul Machado Horta, para ele são plásticas as constituições cujo conteúdo é de tal sorte maleável que estão aptas a captar as mudanças da realidade social sem necessidade de emendas constitucionais. A Constituição plástica estará em condições de acompanhar, através do legislador ordinário, as oscilações da opinião pública e do corpo eleitoral. Outra classificação é a classificação como constituições expansivas, e aqui nós podemos colocar a nossa Constituição de 1988. São aquelas que, na evolução constitucional do Estado, ao ser promulgada, traga novos temas e amplie o tratamento de outros que já estavam no seu texto constitucional anterior. Classificação das Constituições. Parte 5. Falaremos agora exclusivamente da Constituição do Brasil de 1988. Vamos classificá-la. Quanto à origem, ela é democrática, também conhecida como populares, promulgadas ou votadas. Aqui, a participação popular por meio de um processo democrático. Já quanto à forma, é escrita, do tipo codificada. As normas se encontram em um único texto. A Constituição de 88, preste atenção, ela é escrita do tipo codificada. Quanto ao modo de elaboração, a Constituição de 88 é classificada como dogmática ou sistemática, logo ela é escrita. Ela foi elaborada por um órgão constituído para esta finalidade, segundo dogmas e valores da época. Ela é dogmática do tipo heterodoxas ou eclética. O que quer dizer isso? Suas normas originam-se de ideologias distintas. Quanto à estabilidade, ela é classificada como rígida. Essa é a posição doutrinária majoritária. Vamos a um detalhe. Toda Constituição rígida é sempre escrita, porém, nem toda Constituição escrita é rígida. Ela só pode ser modificada por um processo mais dificultoso do que aquele para as leis comuns, entendeu? A Constituição de 88 é rígida, pois ela exige um procedimento especial para modificação por meio de emendas constitucionais. Qual é esse procedimento? Votação em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional e aprovação de pelo menos 3/5 dos integrantes das casas legislativas. O professor Alexandre de Moraes, ele entende que a Constituição de 88
é super rígida, porque para ele há um núcleo intangível, que são as cláusulas pétreas, e as demais normas são alteráveis por processo legislativo diferenciado, mais dificultoso do que o ordinário. Então, caso sua prova pergunte sobre esse doutrinador especificamente, Alexandre de Moraes, ele considera que a Constituição de 88 é super rígida. Porém, a doutrina majoritária considera que, quanto à estabilidade, a Constituição de 88 é rígida. Quanto ao conteúdo, a Constituição de 88 é classificada como formal ou procedimental. É igual um conjunto de normas que estão inseridas no texto de uma Constituição rígida, independente do conteúdo. Aqui, não importa o tema tratado, o importante é ser inserida na Constituição de modo formal, seguindo os procedimentos adequados. Já quanto à extensão, a Constituição de 88 é classificada como analítica, ou prolixa, ou extensa, ou longas. Contém normas apenas formalmente constitucionais. É uma tendência do constitucionalismo contemporâneo. Devido à supremacia formal da Constituição, as normas inseridas em seu texto só poderão ser modificadas mediante um procedimento especial. Quanto à correspondência com a realidade, apesar das controvérsias doutrinárias, a Constituição de 88 é classificada como normativa, porque ela regula efetivamente o processo político do Estado, corresponde à realidade política e social, ou seja, limita de fato o poder. Já quanto à função desempenhada, a Constituição é classificada como quadro ou moldura. O legislador só pode atuar dentro de determinado espaço estabelecido pelo Constituinte. Dentro de um limite, cabe à jurisdição constitucional verificar se esses limites foram obedecidos. Quanto à finalidade, ela é classificada como dirigente. Traçam diretrizes que devem nortear a ação estatal, com normas programáticas, além de assegurarem as liberdades negativas, aquelas já alcançadas, passam a exigir uma atuação positiva do Estado em favor dos indivíduos. Surgem com os direitos de segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais. São sempre analíticas, devido à marcante presença de normas programáticas em seu texto. Quanto ao conteúdo ideológico, ela é classificada como social. Atribuem ao Estado a tarefa de ofertar prestações positivas aos indivíduos, igualdade material, mas efetivação dos direitos sociais. Quanto ao local de decretação, devemos classificá-la como autoconstituição. A Constituição foi elaborada dentro do próprio Estado, que por ela será regido. Já quanto ao sistema, é principiológica, ou seja, aberta, expansiva. Aqui há uma prevalência de princípios. São normas com alto grau de abstração, que demandam regulamentação pela legislação para adquirirem concretude. Finalizando esse tópico, temos esse quadro resumo com todas as classificações da Constituição do Brasil de 1988. Quanto à origem, é democrática. Quanto à forma, é escrita. Quanto ao modo de elaboração, é dogmática. Quanto à estabilidade, é rígida. Quanto ao conteúdo, é formal. Quanto à extensão, é analítica. Quanto à correspondência com a realidade, é normativa. Quanto à função desempenhada, é moldura, quadro. Quanto à finalidade, é dirigente. Quanto ao conteúdo ideológico, é social. Quanto ao local de decretação, é autoconstituição. E, por fim, quanto ao sistema, é principiológica, aberta, expansiva. Com isso, finalizamos a aula de classificação das constituições. Espero que tenha te ajudado e que seja muito útil no seu concurso. Curta o nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal e deixem comentários sugerindo temas e tirando dúvidas. Até mais!